Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje, para a galera aí do sétimo ano, vamos falar um pouquinho sobre as etnias, né? Então, a população brasileira ela foi constituída ao longo, né, da sua história, mais ou menos aí que uns 5 séculos, por três principais grupos étnicos: indígena, o afro, né, ou o negro africano e o branco europeu, né? Aí depois daí houve uma grande miscigenação, uma grande mistura, que é o Brasil que nós conhecemos hoje, né? Essa grande miscigenação, essa grande mistura de grupos étnicos, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre os indígenas, né? Que eram os primeiros povos que habitavam aqui onde depois veio a ser o Brasil, né? Até então era uma terra onde era dominada pelos índios e estima-se que viviam aqui em torno de 4 ou 5 milhões de etnias, de grupos indígenas espalhada pelo território que veio a ser Brasil. Até então, esses índios viviam aqui. Então, foram os primeiros povos a habitar, né, o território onde hoje nós vivemos. E depois daí veio os brancos, né? O branco europeu, até então, se dizendo que descobriram, né, o território. E aí já houve o segundo momento, né, que foi os, os brancos europeus, os portugueses principalmente, no primeiro momento, de estar habitando aqui as terras. Só que logo de cara, né, esses europeus, para poder conquistar o território, para poder dominar, né, o território, começaram a dizimar a população indígena. E foi acontecendo, né? Os brancos começaram a vir, começaram a estabelecer o seu território e os índios, né? Óbvio que foram procurando outros lugares, outros territórios mais isolados ali, né? Então, esse é o segundo momento. E o terceiro momento, o negro africano, né? Vieram da África para o Brasil, nesse primeiro momento para serem escravos, né? Como a mão de obra do indígena não servia para o trabalho, até mesmo pela questão deles conhecerem o território, então ficava mais fácil para fugir. Eles conheciam o território, né? Então eles fugiam, então ficava mais fácil para os índios fugirem. Então eles não serviam para a mão de obra do trabalho. E os escravos, quando vieram para cá, eles tiveram medo de fugir e morrerem. Então acabavam ficando em suas terras. Então o terceiro momento é o negro africano, que começou, né, se estabelecer aí diante do processo da escravidão no país e tudo mais. Só que a partir daí começa a ter aquela miscigenação, começa a ter aquela mistura, né, desses povos, o branco com o indígena, o negro com o indígena, o negro com o branco com o indígena. Então houve já essa primeira miscigenação, né? Então daí teve um momento do branco com o negro, que é o mulato, o caboclo ou o mameluco, né, que é a mistura do branco com o indígena, e o cafuzo, que é o indígena com o negro. Então, houve, né, então, o extermínio de muitos indígenas, como eu havia falado, estima-se que de 4 a 5 milhões, né, de grupos étnicos indígenas que habitavam o Brasil. Então começaram a procurar outras localidades mais afastadas,
né? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento do branco europeu vindo fixar território. E depois, devido à mão de obra, o negro africano, que também acabou girando em torno de 4 a 5 milhões de negros no Brasil. E o fim do tráfico, né, de negros se deu em 1850, no Brasil em 1888, com a abolição, né, da escravatura. E esses povos africanos, muitos contribuíram para a nossa cultura, né, como a música, a arte, dança, enfim, a capoeira, também na culinária também, né, contribuiu muito. Não só, né, os negros, e sim também os povos indígenas, tá? Muitas das palavras que nós falamos hoje, né, tem muita origem do tupi, né? E também, né, então herdamos na história do nosso país, herdamos essas culturas, né, desses povos que vieram habitar aqui no Brasil e havendo essa miscigenação, essa mistura, né? Então, os indígenas, né, acabaram que trazendo também muitos contribuíram, na verdade, né, para que essa miscigenação e a nossa história, né, ter uma grande origem e uma grande parcela desses povos, dessas etnias, dos povos indígenas e dos negros africanos e também dos europeus, né? Muitos descendentes de europeus que vivem no Brasil, né? Então, por falar no branco europeu, houve o primeiro momento, ou a primeira onda, e a segunda onda, né, desse processo migratório, ele se deu por volta do fim da abolição da escravatura, né, da escravidão, aonde o europeu, muitos italianos, muitos espanhóis, alemães, estavam sofrendo muito na Europa, nos seus países, e começaram a vir para o Brasil porque estava havendo uma grande demanda de mão de obra devido ao fim da escravatura. Esses negros não queriam mais trabalhar nessas fazendas, nos engenhos, enfim, não queriam mais trabalhar ali devido ao sofrimento que eles passaram, então eles fugiram, não queriam mais saber. E começou a ter muita mão de obra, só que a partir daí passou a ser uma mão de obra, né, remunerada, né, aonde esses europeus vieram para o Brasil para trabalhar, né. Então essa foi a segunda onda. Só que nessa segunda onda não foi somente de europeus, tá? Veio também os asiáticos, mais precisamente os japoneses, começaram a vir para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Naquela época o Brasil era um atrativo muito bom, né, para esses povos que viviam para cá. E então houve mais uma miscigenação, mais uma mistura, né? Então por isso que o povo brasileiro, ele é um povo bem de misturas, né? De etnias, de culturas, né? Somos um povo miscigenado, né? Um povo de intensa mistura, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje ela foi em cima das etnias, tá? Foi um breve resumo aqui dos grupos étnicos que formam o povo brasileiro, né? Que deu origem à formação do povo brasileiro, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comenta aí, escreve aí. Depois a gente vai estar dando uma olhada aí, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí também as atividades a serem feitas. Tá joia, pessoal? Beleza? Fique com Deus. Até mais.
Valeu!